que é um tema interessante da gente trazer, que é como a gente percebe o mundo, né? Os nossos filtros, tudo aquilo que a gente vê, vem de acordo com as nossas crenças passadas. E essas crenças trazem emoções e trazem ações, né? E é muito interessante a gente perceber que esse filtro, ele não é linear, né? Ele é fluido, né? Ele não está sempre no mesmo lugar. Então, esse filtro, ele depende de duas variáveis, né? Além das crenças passadas e as percepções que a gente teve no passado, que gerou crenças, que são o nosso filtro, e a partir dessas crenças a gente enxerga o mundo, e como a gente enxerga, a gente sente e age, né? Para além disso, tem também como a gente está naquele exato momento relembrando daquela crença. Então, são duas variáveis que alteram a nossa percepção do momento atual. Então, às vezes, no mesmo dia, você está... Outro dia, né, você está se olhando no espelho e você está com um corpo, aí você comeu um brigadeiro, você se olha no espelho, seu corpo não engordou, você não está diferente, você não está mais feia, mas você se olha no espelho e a sua percepção já mudou. Você já se sente mais gorda, porque você comeu, porque você não devia ter comido, porque você sentiu culpa, porque você entrou nessa paranoia e aí a sua percepção do seu próprio corpo já altera, né? Então é interessante perceber como que a percepção de algo, ela gera as nossas emoções e as nossas ações, né? E consequentemente o resultado daquilo que a gente está vivendo hoje. Então, as nossas percepções, entender o que é percepção, né, é muito interessante porque isso faz com que a gente consiga perceber o que é realidade, né, e o que é fato, são coisas diferentes. O que é a sua verdade, o que é a nossa verdade, ou seja, a nossa verdade é como a gente percebe a realidade, né, então são duas vertentes diferentes. Então, interessante que quando você fala, né, da sua mãe, e em todas as famílias, em todos os núcleos e relações, né, acontece isso, para mim, eu falei isso, mas você entendeu aquilo, né, e o que de fato foi falado, o que de fato foi percebido, né, e interessante, uma mulher estava falando esses dias, ela falou assim, o que gera o ser humano, a evolução do ser humano é a curiosidade, porque o ser humano, ele busca a verdade, né, ele busca a realidade, porque a verdade dele é uma percepção dele, a realidade é o que ele busca, por isso que a gente fica incessantemente querendo saber e entender, né, porque a gente quer saber a realidade, porque o que tem entre a gente e a realidade são as nossas percepções, que são as percepções que vêm através das nossas crenças. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente começa a ficar mais tranquilo sobre a nossa verdade, né, a gente começa a ter uma tranquilidade ao perceber que existe, que essa verdade ela existe, porque ela é nossa, e que existe uma realidade, né? E dentro da nossa verdade, quando a gente enxerga dessa maneira como um filtro, né, de uma realidade, que para o outro vai ser uma outra verdade, né? Então vai ter uma verdade e uma realidade na realidade. Quando a gente tem essa compreensão, a gente solta a necessidade de estar certo, né? A gente solta essa necessidade da nossa própria realidade, da nossa própria verdade. E aí o que acontece é que a gente consegue perceber o padrão de crença que trouxe essa percepção, porque a gente começa a ter mais clareza de toda a situação. Então a gente começa a perceber, isso foi a minha percepção. E essa minha percepção, o que ela me gera de emoção? E essa minha emoção, o que ela me gera de ação? E essa minha ação, o que ela está me gerando de recompensa, né? Porque é um fluxo, é um ciclo. Então, eu penso, eu tenho essas crenças, eu vou sentir, eu vou agir, a minha ação vai ter uma reação. Essa reação vai me gerar uma nova experiência, novas crenças, novos pensamentos que vão voltar aqui para cima, né? Isso é o ciclo, isso é a experiência. Eu vivo, penso, sinto, ajo, tenho a reação, essa reação me gera uma nova experiência e eu crio novos pensamentos e esse fluxo, ele é constante, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente começa a perceber que a minha percepção da verdade me gera toda essa cadeia e dentro dessa minha percepção eu vou observar a reação da minha ação e perceber o quanto que ela tá me alterando e se aquilo faz sentido ou não faz sentido, né? Porque se eu percebo que aquilo me gera pensamentos, emoções e ações que me geram ainda mais pensamentos, emoções e ações que me incomodam mais, eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou, ao invés de pegar aquela situação e limpar e liberar,
eu estou expandindo, né? E aí a gente começa a ter clareza daquela situação para que a gente comece a utilizar o nosso poder de autoconhecimento e conhecimento sobre nós mesmos para transformar para algo que nos eleve, que nos expanda, que nos elimine aquilo, né? Porque no fundo a gente sempre vai ter crenças. As crenças, elas não deixam de existir, mas essas crenças, elas podem ser crenças que nos tragam emoções e ações mais leves e mais harmônicas, e cada vez mais harmônicas, para crenças que nos expandam mais ao invés de nos retrair, que nos elevem para emoções mais agradáveis do que para emoções mais desagradáveis. E nisso a gente abre mão do controle e abre mão do tá certo, abre mão desse lugar de sustentar a minha verdade e não sustentar a realidade, né? A gente sustenta que isso foi como eu percebi, né? O como eu percebi, e outra coisa interessante é perceber que como a gente percebe, hoje em dia, isso fica gravado na nossa mente, né? Então a gente fica a vida inteira percebendo algo de uma determinada maneira, que quando a gente para meditar e refletir, a gente muitas vezes observa e fala, nossa, mas não faz o menor sentido eu ainda acreditar nisso, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você vira e fala, sei lá, nossa, fulano é fedido. Aí você olha e fala, nossa, mas por que eu acho que o fulano é fedido? Ele não é fedido, nossa, não é fedido. Ah, porque uma vez eu senti ele fedido e você ficou com aquela percepção e até hoje você acha que o fulano é fedido porque uma vez ele estava fedido no banheiro da escola, né? Então a gente sustenta todas essas percepções do mais simples, de pegar birra de alguém, achar que alguém é fedido, até coisas maiores dos nossos pais, né? Por exemplo, uma terapeuta minha sempre dá esse exemplo que eu acho muito interessante. Ela fala assim, cara, um pai e uma mãe que brigam muito, e eles se dão bem dentro desse brigar, eles têm determinadas discussões, mas eles se entendem nessa discussão. Um filho percebe aquilo como eu não quero nunca casar, o outro filho percebe aquilo como eles são extremamente agressivos, né? O que é, de fato, o que está ocorrendo, né? Cada um vai perceber de uma maneira, e às vezes o pai e a mãe estão ali se entendendo e na dinâmica deles, para eles está tudo bem, eles não estão entrando em sofrimento naquela discussão, é a maneira deles de solucionar uma questão, né? E aí, para aquelas crianças, aquilo de repente pode ficar como eu não quero nunca mais casar, ou enfim. E aquilo é uma percepção. Quando a gente volta para lá e reentende aquela situação, a gente consegue começar a reintegrar aquela situação com novas percepções, novas crenças, novas emoções, novas ações e novas experiências para fazer esse fluxo, essa troca, né? Essa transformação. Então, quando a gente começa a entender esse processo de uma maneira mais racional e prática, vai ficando mais fácil, né? E aí a gente vai trazendo essas crenças mais leves. Para mim, um grande portal foi quando eu entendi que meu pai e minha mãe, eles não me deviam nada, né? Assim, eles não tinham que fazer nada por mim, que eles fizeram o que eles fizeram, que eles eram o que eles eram, que eu não precisava, que eu não podia exigir algo deles, né? E quando a gente solta esse controle, essa expectativa, e a gente entra nesse lugar de aceitação do que é, e não só dos pais, né, dos pais, dos amigos, do marido, nesse lugar de realidade, de lidar com o que é, né, porque a gente fica muito tempo querendo que o outro mude, esperando que o outro mude, que as coisas mudem, que a situação mude, né. Hoje eu estava pensando no carro, eu fiquei com meu ex 10 anos e eu fiquei esperando ele parar de fumar 10 anos, né? Aí eu conheci um cara que ele tava fumando. Eu falei, cara, não adianta, você não vai conhecer uma pessoa, esperar que ela mude, não vai mudar, e se mudar é problema dela, entende? A gente tem que lidar com o que é, fuma, entendeu? É isso. Eu acho que a vida é um pouco sobre isso, lidar com o que é, né? A gente foge muito dessa realidade para sentir menos. E isso é muito interessante de perceber, porque a nossa mente, ela quer tirar a gente do processo. Então, esse estado de observação intensa, ele é muito, muito importante. Por quê? Porque se a gente se observar com vontade, a gente vai perceber que a nossa mente tira a gente do processo. Eu não sei se vocês já perceberam uma pessoa que é extremamente raivosa, assim, brava, irritada, estressada e fala que é super calma. Ou uma outra pessoa que é super invejosa e diz, imagina, eu não sinto inveja de ninguém. Sabe aquela pessoa que não tem noção dos seus próprios defeitos? Então, todos nós somos essas pessoas. Por quê? Porque a gente não lida com a nossa realidade. A gente não consegue olhar, porque dói demais, porque é difícil,
né? E por que a gente não consegue olhar para essas coisas? Porque a gente ainda não está pronto para mudar. Mas a gente muitas vezes já sabe que precisa mudar e a gente vai se auto-enganando para evitar fazer essa transformação, esse gasto de energia. Só que quando a gente tem essa clareza de que o processo ele é muito mais simples do que parece, a gente começa a ter ferramentas e clareza para fazer essa transformação. E a gente começa a ter clareza de que somos humanos, de que somos todos falhos como todos os outros seres, e de que, enquanto a gente não olhar para a realidade, a gente vai estar vivendo nesse filtro ilusório, nesse filtro que gera sofrimento, porque a gente não vai estar lidando com o real, né? Então, é muito interessante a gente começar a perceber como a nossa mente mente pra gente. Eu acho muito engraçado pessoas que têm vícios, né? E quando você contesta ela e fala assim, mas por que você fuma e tal? E é interessante que a pessoa, ela encontra 1000 desculpas para aquilo, né? Eu não tô pronta, e nem é tão vício assim, eu nem fumo tanto, a pessoa fuma 10 cigarros, fala que fuma um só, né? Então, por quê? Porque a gente não lida com a realidade, a gente não lida com o que é, porque a gente ainda não tem força e autonomia para lidar com aquilo, né? Mas a partir do momento que a gente entende que a gente está olhando para uma questão e que a nossa mente vai tirar a gente precisa trazer a nossa consciência, que é essa força maior, que tem essa clareza do todo, e fazer a transformação, porque a gente entende que todos nós estamos em processo de transformação. Só que a gente pode postergar com a barriga até que aquilo vire um problema, né? Até que aquilo vire algo que se torne inviável de fugir de. Ou a gente pode lidar com aquilo, fazer aquela transformação e acelerar o nosso processo. Evoluir, todo mundo vai o tempo todo, mas a gente pode evoluir com mais rapidez, chegar mais rápido onde a gente quer e onde estão os nossos sonhos, né? Ou a gente pode simplesmente empurrar com a barriga e tudo aquilo ir nos fechando, vão gerando os nossos bloqueios. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não lida, isso vai se expandindo até o momento que a gente lide. Então, aquilo vai tirando a nossa energia vital. Se a gente vai limpando, a gente vai expandindo a nossa energia vital, a troco do quê? A troco de assumir os nossos sonhos, né? A troco de assumir a nossa verdade, a nossa autenticidade, aquilo que a gente é e veio para ser. Aquilo que a gente pode desbloquear para ser a nossa maior verdade, realidade, viver na nossa autenticidade, né? Então, na hora que a gente tem essa clareza, a gente entende que os nossos sonhos são para ser vividos. E todos os obstáculos e desafios que a gente tem, na verdade, eles são a demonstração de quais são as percepções das quais a gente está tendo que estão em desalinhamento com a nossa verdade. Então, quando a gente tem os desafios na vida, o que eles são? A demonstração da vida de quais são as percepções e crenças que estão impedindo a realização da nossa verdade, da nossa autenticidade. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para essas questões, a gente perceber a nossa mente tirando a gente do processo, né? Porque a gente sabe o que precisa ser feito, mas o prazer no docinho, né? Que nem quando a gente sabe que precisa fazer esporte, dormir bem, comer bem, o que tira a gente do processo? Por que a gente come mais do que devia? Por que a gente dorme menos do que devia? Por que a gente faz menos esporte do que devia? Né? O que a nossa mente conta pra gente para tirar a gente do processo? Né? Essas são os gatilhos, as percepções, né? Quais são as percepções que estão em desalinhamento com o que vai me fazer bem. Então, eu como mais do que eu deveria. Por que eu estou comendo mais do que eu deveria? Porque tem um vazio. Quando que eu aprendi que comer preenchia um vazio? Quando que eu tive a percepção disso? Minha mãe cuidava de mim quando eu estava doente, me dando comida. Quando eu ia na minha avó, ela me agradava com comida, né? Então, a gente vai tendo essa clareza. E aí, a gente vai limpando tudo isso que nos impede de ser o nosso potencial máximo. Entendendo que a nossa mente vai tentar tirar a gente do processo para economizar nossa energia. Mas entendendo também que a gente sabe o que precisa ser feito, que a ação correta, ação consciente, ação que vai alinhar a gente com o nosso ser, para que a gente atinja os nossos objetivos, que todos nós temos, seja ele qual for, né? Entendendo que todos os sonhos são anúncio,
Todos os sonhos são anúncio da nossa alma, anúncio do que a gente pode e deve fazer. E o que está entre o aqui e o agora e o nosso anúncio e o nosso sonho são essas percepções desalinhadas com o nosso ser. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber a nossa potência de transformação, a gente sabe que a gente consegue acelerar esse processo de acesso ao nosso sonho. E que não seja um sonho, que sejam vários, mas que a gente entenda que todos eles a gente vai chegar a partir desse processo de liberação de tudo que nos bloqueia a ser e a fazer o que vai nos fazer bem. Faz sentido? Então tá bom.